capítulo 5. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que nos visita nessa manhã, tá? Você que está aqui conosco, sinta-se à vontade, que aqui de fato você possa sentir-se parte da família do Senhor, amém? Nós temos todos os domingos pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica. Ela proporciona várias classes, né? Aqui nós temos várias classes, algumas por faixa etária, né? Ou, na verdade, a maior parte delas. E temos a classe também dos primeiros passos, que é para a galera que está se achegando à igreja, para quem tomou a decisão, para quem está vindo de outra comunidade de fé e quer aprender sobre os princípios daquilo que a gente crê como denominação, e para quem quer descer as águas também. Tá? Todos os domingos às 9 eu estou nessa classe aqui, tá? Você pode participar. Tem a classe de adultos aqui, a classe de jovens que você entra aqui na portinha aqui à minha esquerda, e lá em cima tem uma classe. E em breve nós estaremos reinaugurando o nosso espaço, que a gente está dedicando aí um tempo a reformas, o nosso espaço das crianças, tá? E aí a minha sala vai para lá também, tá? Então, já ore por esse momento, tá bom? Daqui a pouco a gente conclui essa etapa. Já orem e já se comprometa em, de alguma forma, ser parte de tudo aquilo que nós temos como igreja realizado para a glória de Deus. Amém? Mateus capítulo 5, até o versículo 6 do versículo 1, inicialmente seria até o 4, mas a gente vai estender um pouco até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos ou saciados. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito fale profundamente por meio dela ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade para se assentar. Existe um filme que tem por título ou A Procura da Felicidade, que dá a ideia de alguém que está, de fato, se empenhando, dedicando-se em alcançar aquilo que é o objetivo comum a todo ser humano. Quem aqui não quer ser, de alguma forma, feliz? Encontrar contentamento. Mas a ideia que nós podemos extrair a partir desse texto e das palavras de Jesus é a ideia de que a felicidade, o contentamento, não é um tesouro, vamos dizer assim, dessa forma, um tesouro escondido, que eu, de alguma maneira, preciso empenhar-me de forma extraordinária para alcançá-lo. Mas que, de fato, a felicidade é um trilho, é um caminho, é uma série ou um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas por mim para que eu, desenvolvendo essas ações, possa me tornar capaz de experimentar essa felicidade. Então, é uma busca, é um empenho, é um comprometimento, é uma dedicação. Assim como ninguém alcança saúde física sem empenho, sem dedicação, assim como ninguém alcança um bom currículo de trabalho, uma boa experiência acadêmica sem dedicação, sem busca, a felicidade, por vezes, também precisa ser encarada dessa mesma forma. Algo que eu busco. Não é à toa que a Bíblia vai falar: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz. Paz não é resultado de pensamento positivo.
paz não é uma realidade proporcionada por autoridades. Até porque as autoridades do mundo hoje parece que se empenham para viver uma guerra constante. Não é essa a realidade dos nossos dias? Não sei quem tem acompanhado os últimos dias as notícias sobre a Espanha. Quem tem aqui acompanhado? Mais de 60 mil pessoas, cerca de 70% da população daquela região da ilha ali, né? De Ceuta. Isso, vocês estão sabendo. Mais de 70% da população da ilha, um número que corresponde a esse percentual, invadiu a região da ilha, vindo da região do Marrocos, em função das guerras e em função da realidade econômica. E traz consigo, não apenas, vamos dizer assim, a carga, a herança religiosa, que, de certa forma, incentiva a prática da violência, mas traz uma série de contextos e de realidades difíceis. As autoridades que deveriam, de alguma forma, trabalhar pela paz, não têm feito isso. Se o meio não gera paz, como de fato alcançar paz? O que nós precisamos entender é que Jesus vai ensinar para nós, em sua palavra, nesse texto, de forma especial, falando sobre a felicidade, porque a expressão bem-aventurado é equivalente à ideia da expressão felicidade, bem-aventurados ou felizes aqueles que... Jesus vai ensinar para nós que paz, alegria, contentamento, felicidade não tem a ver com o ambiente, tem a ver com aquilo que a gente carrega dentro de nós, com a alegria e contentamento que desfrutamos a partir daquilo que o Espírito Santo opera e gera em nossa vida. E é interessante porque esse texto de Jesus leva os seus discípulos e toda aquela multidão que o acompanhava e que desejava receber dos seus ensinamentos, ele leva aquela multidão para um lugar elevado, para proporcionar a essas pessoas a oportunidade de compartilhamento da sua palavra, dos seus ensinos. Ele leva aqueles homens e mulheres a vamos dizer assim, um lugar mais acima da realidade onde eles viviam. Sabe, nós precisamos entender que se desejamos de fato obter algo especial da parte de Deus, precisamos nos empenhar para estarmos acima de essa realidade rasa, essa realidade superficial, essa realidade, vamos dizer assim, vazia, onde por vezes estamos inseridos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, grandes ensinos foram revelados aos seus profetas, aos homens do Senhor, nos montes. Por exemplo, Moisés recebe as tábuas da lei aonde? No monte Sinai, não é isso? Não apenas uma vez, mas por 2 vezes ele sobe ao monte para receber. Na primeira vez, vocês lembram, né? Ele fica revoltado quando ele desce do monte, vê o povo praticando o quê? Idolatria, e quebra as tábuas, né? Ele quebra jogando no chão, né? Mas a vontade dele era jogar onde? Na cabeça do povo, né? Mas a gente pode perceber, não apenas essa ocasião, mas quando Jesus recebe a visita dos homens de Deus no Monte da Transfiguração, ele o faz aonde? No monte. Está lá em Mateus capítulo 17. Mas a gente pode perceber também que nos momentos finais, antes de Jesus ascender aos céus, quando ele deixa as orientações acerca da grande comissão, ele faz aonde? No monte. Ele, antes de ascender aos céus, ele leva o povo para um lugar mais elevado e compartilha os seus ensinos finais antes de subir aos céus.
Então, se nós desejamos, isso tem uma questão didática, amados. Isso tem um ensino muito claro para nós, que se nós desejamos algo acima da média, algo especial da parte de Deus, não podemos nos contentar estarmos, de alguma forma, no raso. Precisamos de um empenho. Quem gosta de subir monte aqui? Ai, que bênçãos, né? Vamos incentivar, né? Ninguém levanta a mão quase, são uns 3 ou 4, né? Mas é necessário para que possamos sair do raso, da superfície. Se desejamos saúde física, precisamos nos empenhar na atividade. Se desejamos saúde espiritual, precisamos da mesma forma, da mesma maneira, nos empenharmos nisso. Jesus leva os seus discípulos a subirem ao monte, leva aquela multidão para essa posição mais elevada e ali transmite alguns ensinos muito profundos sobre não apenas ética, né? Alguém já vai dizer, Dr. Ernest Ligon, ele vai dizer algo muito interessante. O Sermão do Monte não constitui um padrão de conceitos éticos, mas sim uma série de atitudes emocionais recomendadas para satisfação e felicidade cristã. Aqui Jesus não está ensinando padrões éticos, não está falando sobre moralidade. Jesus está falando sobre, de fato, a busca ou o caminho para aquele que deseja alcançar felicidade. Aquele que deseja encontrar contentamento. A felicidade não é subjetiva, mas é a satisfação do coração e da alma daquele que crê em seu Pai e busca viver para agradá-lo. O contentamento cristão, a felicidade do crente, ela está ligada diretamente não àquilo que ele possui, mas à maneira como ele gera satisfação e alegra o coração do Pai. O crente, ele não vive mais para si mesmo, mas Cristo vive em mim. Agora, e a vida que agora vivo na carne, vivo também na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Tá bom? Então, nesse sermão, nesse capítulo 5, de forma especial, nós podemos aprender algumas lições muito importantes acerca daquilo que o Senhor deseja de nós. Uma das primeiras lições é acerca da paternidade divina na vida daquele que crê. Jesus ele vai começar dizendo, ele passa a ensiná-los, ele passa a instruir, passa a, de certa forma, mostrar aos seus discípulos um caminho especial. E a gente vê que essa prática de ensino, de dedicação, de voltar os olhos e a atenção para alguém, para de fato poder gerar algo de valor na vida do outro, é uma prática comum de quem? Do pai, da mãe, que deseja ver de fato o crescimento do seu. Jesus ali começa a mostrar ensinos valiosos aos filhos do Senhor, aos filhos de Deus, aqueles que desejavam de fato viver para a glória do Senhor. E o primeiro ensino que ele nos transmite está lá no versículo 3. O que ele diz? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, ou, me perdoe a pronúncia aí, né, do grego, pitichos. Não sei se é isso não, tá? Não tem nenhum professor de grego aí, não. Mas a expressão denota a ideia, transmite a ideia de alguém que é reduzido à pobreza, à mendicância, alguém que pede esmola ou é necessitado em todos os sentidos, é destituído da riqueza, e porque ele é alguém que de fato necessita de algo de valor,
ele se dispõe a aprender com todos aqueles que de alguma forma possam produzir algo de valor na sua caminhada, na sua história. Ele está falando de pobreza física ou material. Ele está falando de pobre em espírito. Está falando de um coração humilde, um espírito aberto, comprometido e, de fato, inclinado a aprender algo com o outro. Sabe, tolos são aqueles que acreditam que não tem nada a aprender com aqueles que estão ao seu redor. Sejam esses ou essas pessoas simples e humildes. Na verdade, a gente aprende mais com gente simples do que, às vezes, com gente rica. Não é verdade? Ou não é assim? Há muito mais a ser, às vezes, absorvido e aprendido na casa humilde do que no palácio. Salomão já vai falar que é melhor a gente conviver na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Por quê? Porque lá a gente pode ver a realidade comum a todos nós. Nós, num ambiente de luto, num ambiente de dor, num ambiente de humildade, por vezes temos a oportunidade de observar o quanto nós, de fato, por vezes somos tomados pela nossa vaidade, pela arrogância. E nos esquecemos o quanto nós precisamos verdadeiramente ensinar e aprender com o outro. A humildade de espírito versus o pensamento moderno, amados. O pensamento moderno fala que, ou associa, riqueza apenas e única e exclusivamente aquilo que a gente possui. E se eu sou rico, materialmente falando, eu sou alguém rico intelectualmente e espiritualmente. Por vezes é essa a realidade. Só que Jesus está falando algo muito interessante. Bem-aventurados ou felizes aqueles que são pobres em espírito. Aqueles que reconhecem a sua fragilidade, a sua necessidade, a sua carência. Sabe, Spurgeon vai dizer que para subirmos no reino de Deus, é preciso nos rebaixarmos em nós mesmos. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores do século passado, ele vai dizer isso. Se desejamos subir de alguma forma, ou nos tornarmos pessoas acima da média na vida e no nosso relacionamento com Deus, precisamos nos colocar abaixo dos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o quê? O último. Inclusive na fila da comida. Tá? Quando tiver feijão tropeiro, você vê o pastor lá no fim da fila. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o... Pastor, fica aqui no meu lugar. Brincadeira, tá, mano? Mas é uma indireta. É, brincadeira. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre em espírito. Reduzido a nada, amados. A Bíblia já vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Paulo ele vai dizer algo muito interessante, que quando ele era fraco, é que de fato ele era forte. Porque ele está falando da fragilidade, da humildade que ele precisava aprender a desenvolver no seu espírito. A gente vai ver isso ao longo de toda a palavra, amados. Isaías capítulo 41, versículo 17 e 18. Isaías 57, no versículo 15. No capítulo 66. A gente vai ver em diversas ocasiões a palavra nos orientando a aprendermos a sermos de fato humildes. Às vezes a gente bate no peito, conhece não sei quantos versículos e capítulos da Bíblia e recita alguns deles de cor,
de bate-pronto, e a gente acha que, por conhecer a Bíblia, por conhecer a palavra, por ter uma vida de oração, a gente acha que, de alguma forma, estamos acima da média dos outros. Que, de alguma maneira, a gente pode avaliar e julgar o comportamento do outro. Que, de alguma maneira, precisamos receber um destaque especial, né? Eu me lembro que uma vez numa assembleia, estava aquelas assembleias batistas mais acaloradas, né? Graças a Deus isso não acontece aqui, nem vai em nome de Jesus, amém? Mas mais acalorada, aí eu me lembro que um jovem levantou para dar uma palavra, aí um irmão, já com uma certa experiência na caminhada, ele se levantou, você não pode falar muito não, que você começou agora. Eu falei, oi. Aí eu, muito maluco, né? Falei, mas o dízimo dele é o mesmo do seu. Né? E às vezes a gente se apoia na nossa experiência religiosa. Nos apoiamos nessa mentira, nesse engano, como se isso desse ou nos habilitasse, desse a nós a condição de nos considerarmos pessoas acima dos outros. Por isso a Bíblia vai falar sobre humildade de espírito. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. O maior dos servos é aquele que se coloca abaixo de todos os outros. Aquele que se dispõe a carregar a bacia e a toalha, aquele que se coloca aos pés para servir. Humildade é necessária até para a gente ler a palavra. Porque senão eu leio a palavra e olho, nossa, isso daqui serve para o outro, mas não serve para mim. Talvez alguém já tenha abordado você, nossa, irmão, você não foi no culto hoje, a palavra era para você. Não, não era para ele, não, era para você que está aqui, ué. Então, humildade, amados, em todos os aspectos, Jesus nos ensina, o reino de Deus é para gente humilde. O reino de Deus é composto por gente que se coloca no nível do outro, que se dispõe para ouvir, para que de fato sejamos capazes de sermos ouvidos pelos outros. Às vezes o mundo não nos ouve como crentes, porque nos colocamos acima da média, porque não nos dispomos a ouvir o outro. É aquele diálogo que às vezes é estabelecido, cheio de verdade, mas que na realidade ele está carregado de engano. Sabe aquele diálogo que às vezes dentro de casa a gente vivencia, onde nós falamos e o outro só ouve. Jesus espera que nós sejamos capazes de ouvir a necessidade do outro. Isso também revela humildade. Pobres em espírito. Mas ele continua dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A pergunta é, você tem sido, de alguma forma, sensível e tem se emocionado quando a glória de Deus se manifesta? Você às vezes, eu acredito que todo mundo aqui faz isso, né? Abre o Instagram ou um videozinho do TikTok e ali vem um testemunho. Nossa, isso daqui é mentira. Isso daqui, às vezes a gente nem é capaz mais de nos emocionarmos com aquilo, porque a gente avalia e julga tudo como engano. A pergunta é, eu tenho me tornado sensível à ação do Espírito Santo de Deus e tenho, de fato, me emocionado com aquilo que ele tem realizado? Alguém já vai dizer, um grande teólogo do século XVI, ele vai dizer que esse texto não está falando de prova, ou esse versículo de forma específica, ele não está falando felizes os que choram porque serão consolados, não fazendo associação
alguma luta, alguma prova que aquelas pessoas viessem a passar. Mas ele está dizendo sobre a felicidade que é capaz de alcançar aquele que é capaz de se emocionar com o nível de perdão liberado pelo Pai a ele. Aquele que se lamenta das suas próprias fragilidades, aquele que chora com os seus próprios erros, aquele que tem uma real dimensão dos seus pecados, que tem uma real dimensão da realidade onde ele estava, de onde Jesus o tirou e foi capaz de levá-lo. Aquele que chora por receber a visitação do Espírito Santo e mostrar para ele, você foi perdoado, está consumado. Thomas Craner, certa vez falando à ceia, ele disse algo interessante. Reconhecemos e lamentamos nossos múltiplos pecados e maldades quando levamos o pão à boca, quando participamos do cálice. Ele está dizendo algo interessante. Somos capazes de chorar com a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo nos alegrar e sermos consolados pela visitação do Espírito a nos mostrar que nós fomos perdoados pelo Senhor. Bem-aventurados ou felizes. Sabe, isso é didático e é parte do processo de crescimento e amadurecimento que alcança uma mente sadia. Olhar para a realidade que ele vivia e onde ele está hoje e obter ou desenvolver gratidão por aquilo que hoje é capaz de experimentar. Nós vivemos uma realidade extremamente consumista, onde as pessoas, quanto mais têm, mais desejam. Como a palavra em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas. Dadá, quem aqui já pegou sanguessuga? Ninguém teve infância em rio, não, gente? Tomava banho de rio. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Bicho de pé. Quem fica vendo o vídeo dos outros tirando bicho de pé aí? Vou montar um clube de terapia aqui para pessoas que, como eu, ficam perdendo tempo vendo esses vídeos. Brincadeira, tá, amados? Mas a sanguessuga, ela é assim, amados. Vai sugando, extraindo, né, sem proporcionar nada. Quando o Provérbios vai falar que por vezes nós somos comparados a ela, é porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Agora, quem olha para a sua realidade com gratidão e é capaz de perceber que Jesus o torna bem-aventurado e traz a ele consolo, apesar dos seus erros, pecados, falhas, apesar das suas dores, provas e limitações, Jesus o consola por meio da ação do Espírito Santo. Quem é capaz de olhar para essa realidade consegue obter gratidão e se preocupa menos com aquilo que ainda não obteve e mais com aquilo que ainda precisa desenvolver. Até porque é importante a gente lembrar do ditado popular que caixão não tem gaveta. Você pode até construir uma pirâmide, fazer uma esfinge, tentar botar os seus bens lá para esperar que na eternidade, de alguma forma, você possa desfrutar deles. Mas lembre-se que a história mostra que quem fez isso acabou perdendo tudo que tinha. Foi gente lá escavar e roubar aquilo que deveria, de alguma forma, assistir os seus, porque quis carregar consigo aquilo que devia ser compartilhado. Então entenda,
Jesus está falando sobre consolo que é proporcionado àquele que encara de forma real a sua condição, tanto passada quanto atual. Aquilo que Jesus fez e tem operado. David Brenner, ele escreveu em seu diário, em 1740, em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade. Lágrimas como estas são a água santa que se diz Deus guardar em seu odre. Lembram quando o Apocalipse vai falar que ele guarda a lágrima, ou as lágrimas dos seus santos em seu odre? Ele está querendo dizer algo interessante. Essas lágrimas dizem respeito não às provas apenas que os seus filhos enfrentam, mas àqueles que são consolados pela sua condição pecaminosa e pela salvação que lhes foi proporcionada por Jesus Cristo. Bem-aventurados que choram. Quando foi a última vez que você olhou para si mesmo e chorou? Chorou tanto de tristeza por ver a sua maldade, mas ao mesmo tempo de alegria por ver a sua condição atual. Sabe aquele pai, aquela mãe que está dando a filha em casamento, o filho em casamento, que chora de tristeza porque a casa vai ficar vazia, mas ao mesmo tempo chora de alegria porque vai ser uma despesa a menos? Brincadeira. Ou a mais, né? Mas chora de alegria por ver que Deus tem abençoado a sua prole, a sua casa, que ele vai viver um novo ciclo, ela vai viver uma nova realidade. Esse misto de sentimentos, essa alegria de ver a grandeza do amor e da graça de Deus. Versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Amados, esses dois versos falam, né? Em algumas outras versões falam bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança, correto? Não é isso? Está falando não de humildade no sentido personificado da prática, vamos dizer assim, de um coração humilde, mas gente que é mansa, humildade associada à prática de uma vida mais moderada, mais modesta, na prática do domínio próprio, se assim podemos dizer. Ele está falando de alguém que busca desenvolver o caráter divino na sua vida. E ele fala que gente que se compromete dessa forma com a sua dedicação e o seu nível de relacionamento com o Senhor, gente que busca isso, receberá a terra por herança. Gente que vai ser visitada pelo cuidado do Senhor, vai obter da provisão divina, porque de fato busca ser mais moderado, mais manso. Gente que não responde na mesma medida daquilo que recebe. Gente que, de alguma maneira, aprende a dominar os seus sentidos, a sua raiva. Ele não está falando acerca de gente apática, não está falando de gente ou esperando que o crente seja alguém que engole todo tipo de injustiça. Eu sou crente, né? A ideia do evangelho pietista, né? Eu sou crente, então eu tenho que passar por tudo quanto é coisa. O cara está me aplicando um golpe. Eu estou vendo, eu estou vendo que ele está me dando um golpe. Eu estou lendo o documento aqui, mas Deus vai abençoar. Se você não ficar esperto, você vai tomar o golpe e depois vai botar a culpa em Deus. Tá? É igual aqueles golpes de vendedor, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um passeio com a família
e um primo, né, que gosta de ser moderado em suas práticas econômicas, para não dizer miserável. A gente estava passando e estava aquele pessoal vendendo, não sei se alguém aqui já passou por isso, aquele pessoal que fica vendendo loteamento, parceria em pousada, aqueles empreendimentos, sabe? Para aqui, ouve a palestra que você vai ganhar um brinde. E qual era o brinde? Era um lanche. Tinha uma hamburgueria do lado do local da palestra. Vocês vão ganhar um lanche. Mas era um lanche para todo mundo. Ele não explicou isso para a gente, né? Ele achou que era um lanche para cada um. Perdeu 40 minutos da vida dele lá ouvindo a palestra. Sabe? E eu tive que aprender a praticar mansidão com ele. Porque perdi 40 minutos do meu dia. E o pior, paguei mais 1 hora de estacionamento, que era o preço do lanche, que ele comeu e não compartilhou. Amados, essa mansidão não tem nada a ver com a apatia que às vezes muita gente acredita que o crente tem que ter, né? Ele está falando de ser manso, de não responder da mesma forma agressiva que o outro, às vezes, se dirige a nós. Ele está falando sobre buscarmos pensar, de fato, antes de agir no trânsito, no nosso trabalho, nas nossas relações familiares. Sabe, Dr. Lloyd Jones, ele diz: a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Ser manso é olhar para mim mesmo e entender que eu sou tão falho e que, se de alguma maneira eu não buscar desenvolver o domínio próprio, eu agirei com outro da mesma forma que ele age comigo. E aí, o que nos difere dos animais? O instinto, ele é bom para sobrevivência, não para relação diária. Por isso nós precisamos aprender com Jesus: bem-aventurados os humildes ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança, pois deles serão o reino de Deus, as manifestações do Senhor, aquilo que de fato Ele preparou para os seus filhos. A prática da mansidão, da humildade, de olhar e pensar antes de agir. É difícil, não é, amados? Sejamos sinceros. Sermos mansos nos dias em que vivemos é bem difícil. Ou não é? Eu me lembro que uma vez, já estou quase terminando, tá, amados? Eu fui na cidade onde eu morava, fui fazer uma visita ao gabinete da prefeita, fui chamado para orar lá. Aí eu fui lá. Estou sentado, aguardando o tempo, aí chegou um rapaz casado com uma moça da igreja. Ele era vizinho, ainda não tinha sido batizado, e ele chegou, sentou, estava visivelmente nervoso, transtornado, e aí a gente começou a conversar, ele, pastor, do nada, no meio do diálogo, ele, pastor, o que eu faço? Pois não, pode falar. Eu trabalho numa empresa, saio do trabalho, chego na minha casa, eu tenho um galpão lá e continuo trabalhando para alcançar alguns objetivos. Ele trabalhava na área da serralheria, né? E ele fazia alguns trabalhos lá. O que eu faço? Porque eu estou trabalhando. Tem um vizinho que mora do lado da minha casa e do outro lado da casa é uma boca de fumo. E ele me denunciou, pastor, porque eu estou trabalhando, o cheiro do produto que eu aplico na ferragem está incomodando ele. Então, o que eu faço? Eu espero ele sair de casa e dou umas pancadas nele, assim mesmo.
ou denuncio ele também, ou peço os rapazes da rua para resolver esse problema. Aí eu falei, pensei umas 3 vezes antes de falar, porque se ele vai pegar o cara porque denunciou, se eu corrigir ele vai fazer o que comigo, né? Eu pensei direitinho. Falei, mas você já pensou em orar por ele? Eu vou. Aí ele assim mesmo, eu vou orar para Deus matar ele. Eu falei, não, orar para Deus abençoar ele. Aí ele ficou mais irritado do que ele estava com aquela resposta. Me chamaram, graças a Deus, me chamaram para orar lá no gabinete. Eu falei, salvo pela oração. A oração sempre abençoa, sempre nos salva. Entrei para orar. Depois, quando eu saí, ele já não estava mais ali. Passaram-se 4 dias. Ele me chamou no portão, ele era vizinho de frente. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, ixi, deu ruim. Pai, eu queria conversar com o senhor que aquela palavra me irritou muito, mas depois cheguei em casa, pensei melhor, falei, vou orar. Aí eu orei, no outro dia o cara depois veio conversar comigo, se desculpar e tal, aquela coisa toda, aí ele foi compartilhar a experiência de oração, né? Como que Deus fala conosco, né? Através da experiência de oração. E ele, depois daquilo dali, a relação mudou, as coisas começaram a melhorar. Ele teve alguns desgastes ainda, mas ele começou a tratar de forma diferente aquela realidade. Deus começou a falar através daquela situação ao coração dele. E sabe o que é interessante? Depois eu tive a oportunidade de batizá-lo, né? Olha que benção, né? Hoje está ele e a família toda no caminho do Senhor. Ai, glória a Deus por isso. Mas algo interessante eu aprendi com aquela lição. Sabe, quantas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo fale conosco porque nos falta mansidão. Ao invés de orar, a gente tenta agir. Ao invés de buscar a direção de Deus, nós queremos buscar a nossa justiça. E aí eu termino com o versículo seguinte que Jesus vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos ou saciados. A justiça de Deus, ela não se revela nem se restringe a mim, mas ela, de alguma forma, precisa ser amplificada e compartilhada com todos. Jesus aqui não está falando sobre uma visão, uma perspectiva. Tem gente que vai falar dessa maneira, né? Eu já ouvi alguns discursos usando esse versículo, inclusive, para justificar um ideal político. Jesus não está falando nada disso. Até porque ele fala que a Bíblia já vai mostrar para nós que o mundo jaz no maligno. O mundo e seu sistema é do capiroto, como diz o outro. Agora nós não, somos filhos de Deus. Ele está falando de gente que é feliz por buscar a felicidade do outro. Gente que é feliz, encontra contentamento em trabalhar para aquilo que de alguma forma Deus tem revelado e dado a ele, seja também revelado e compartilhado com o outro. Por isso que a gente precisa aprender a evangelizar. Porque a justiça divina que nos alcançou, precisa também alcançar o outro. A graça de Deus, que tem sido recorrente e operando, vem a cada dia sobre nossa vida, precisa também atingir o outro. Se nós buscamos fartura ou grandes manifestações de Deus na nossa vida, elas se darão na medida que a gente se doa para isso. A Bíblia já vai falar que maior a alegria há em dar do que receber. Porque quem dá, sempre recebe mais. Já perceberam isso? Talvez você já tenha vivido alguma experiência especial, que você abençoou a vida de alguém,
e de repente algo especial aconteceu, né? Uma bênção veio sobre a sua vida. Não estou dizendo que a gente tem que fazer esperando isso, porque se a gente faz dessa maneira, a gente já está fazendo errado. Não é isso que a Bíblia fala, o que a mão direita faz, que a esquerda não? Não é isso? Então eu não tenho que fazer esperando. Mas, de fato, desenvolver contentamento e alegria é abençoar a vida do outro. Entendendo que felizes são aqueles que têm fome e sede da manifestação da justiça de Deus na realidade onde estão inseridos. Há muito a ser feito no mundo em que vivemos. Há muito a ser alcançado na realidade onde estamos inseridos. A cidade de Congonhas não é uma cidade perfeita, não é verdade? Ou não é assim? Tem muita coisa a melhorar, não tem? Amém? O estado de Minas tem muita coisa para melhorar também, né? Amém? O Brasil tem muita coisa para melhorar? Ixi, misericórdia, bastante, né? E como que a gente vai fazer isso? A começar, tem um cântico antigo que diz, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Aqueles que têm fome e sede de justiça, têm uma real dimensão da sua realidade, são humildes e de fato compreendem que a fartura de Deus é revelada por meio daquele que se dispõe a se doar para isso. A alegria e contentamento para aquele que busca a alegria e contentamento do outro. A felicidade, satisfação e realização para aquele que busca satisfação do outro. Que nós possamos buscar isso todos os dias, amados. Sermos felizes em praticar o reino de Deus. A busca de desenvolvermos essas ações, essas atitudes, é de fato um desafio diário. Desenvolvermos humildade, mansidão, desenvolvermos verdadeiramente um ambiente mais justo, uma realidade mais equilibrada onde estamos inseridos, mas é isso que Jesus espera de nós. Eu não sei porquê, mas Ele confia a nós essa importante tarefa. Que sejamos felizes em praticar e desenvolver essa missão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, ó Deus. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra é capaz de penetrar o mais íntimo do nosso coração, que ela, de fato, opere a obra que o Senhor espera que seja realizada em nós nessa manhã. Nos ajude, ó Deus, no desafio que vivenciaremos e experimentaremos ao longo desse dia, para que, de alguma forma, possamos avançar na caminhada contigo. Guarde a vida de cada um aqui, se conosco nessa manhã e guia-nos. É aquilo que nós pedimos a Ti e rogamos em nome de Jesus.